Abençoados, graça e paz. Uma saudação à nossa audiência que tem nos acompanhado através dessa câmera. Por enquanto, ainda nos foi permitido nos reunirmos aqui no Parque Paulista, mas recebo que já Deus mesmo, que tem o controle, tem o comando de todas as coisas, Ele mesmo vai nos autorizar, porque respeitamos as autoridades humanas, mas nos submetemos à autoridade que vem de Deus. Tito capítulo 2, versículo 1. A sã doutrina. Vamos falar aqui a respeito da sã doutrina, da graça de Deus, ou então do evangelho da incircuncisão. Evangelho esse que foi revelado unicamente ao apóstolo Paulo. A graça de Deus, a sã doutrina. Tito, capítulo 2, versículo 1, gostaria que você me acompanhasse, se fosse possível. Não fique apenas ouvindo, mas confira, porque é importante que você conheça. Diz assim: Tu, porém, fala o que convém, o quê? A sã doutrina. Paulo é o apóstolo da graça. Paulo é o apóstolo dos gentios, apóstolo, doutor e mestre. Ele foi levado ao paraíso por Deus e lá recebeu a revelação da graça. Ele recebeu a revelação da sã doutrina. E o apóstolo Paulo, escrevendo a Tito, que era um pastor, ele dá a seguinte ordem: Tu, Tito, porém, fala igual o que convém a sã doutrina, o evangelho da graça de Deus. Aqui o apóstolo Paulo, ele está ensinando como que um pastor tem que falar, o que o pastor tem que falar, porque um pastor, em graça principalmente, ele é chamado a falar a graça, não é falar qualquer coisa, não é falar uma revelação que ele teve, não é falar da sua vida particular, não é falar o que convém a ele, não, é falar o que? A sã doutrina. E a sã doutrina foi revelada exclusivamente ao apóstolo Paulo. Por isso que ele disse a Tito: Tu, Tito, fala o que convém a sã doutrina. Paulo estava ensinando o que um pastor em graça deve falar. Amém? Um pastor em graça é chamado a falar sobre a graça de Deus, que foi dada ao apóstolo Paulo. Estamos repetindo, de propósito, porque nós temos ouvido muitos pastores falando e dizem que estão em graça, mas não falam da graça. Não falam da graça. Olha, existem duas doutrinas, dois ensinamentos na Bíblia. Ou você fala de um, ou você fala de outro. Dois ensinamentos. Gálatas capítulo 2, versículo 7, o que diz assim? Gálatas capítulo 2, versículo 7, olha o que diz a respeito de duas doutrinas. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, uma doutrina, como a Pedro, ou da circuncisão, uma outra doutrina. Duas doutrinas. Agora, qual doutrina que nos convém? Porque o apóstolo Paulo disse a Tito o seguinte: Tu, porém, fala o que convém a sã doutrina. O evangelho da incircuncisão é o evangelho que está depois da cruz. O evangelho da circuncisão que foi dado a Pedro está antes da cruz. O evangelho de obras, que foi dado a Pedro, que não nos convém. O evangelho da incircuncisão, que foi dado a Paulo, esse que nos convém, que é um evangelho pela fé. Obras e fé, duas doutrinas. Ou você está na obra, ou você está na fé. E Paulo volta a repetir: Tu, Tito, fala o que convém a sã doutrina. Fala o que convém a fé. Fala o que convém o evangelho da graça. Qual a doutrina que nos convém?
A incircuncisão. Fica a pergunta, por quê? Porque nós estamos depois da cruz. Abençoados, isso é muito fácil de entender. São dois evangelhos, são duas doutrinas. A doutrina da circuncisão é para quem viveu antes da cruz. O evangelho da incircuncisão, que é o evangelho da sã doutrina, é para nós que vivemos depois da cruz. Se nós estamos depois da cruz, o que nos convém? O evangelho da incircuncisão. Mas acontece que lá nos dias de Paulo, estavam ensinando o evangelho da circuncisão, estavam ensinando aquilo que não convém. Tito, capítulo 1, versículo 10, olha o que diz: porque há muitos desordenados, muitos, tudo desordenado, faladores, estavam falando, vãos e enganadores, principalmente quem? Principalmente os da circuncisão, do evangelho de antes da cruz, principalmente os da circuncisão. A circuncisão não nos convém. O apóstolo Paulo está falando que a circuncisão não nos convém, porque nós já estamos depois da cruz. A circuncisão é um evangelho, é uma doutrina por obras. A nossa doutrina é por fé. A circuncisão não nos convém. Romanos capítulo 8, vamos ver aqui alguma coisa que o apóstolo Paulo fala a respeito. Romanos capítulo 8, vamos começar no primeiro versículo, para saber por que a doutrina da circuncisão não nos convém. Porque nós vemos muitos que se dizem pastores, pastores da graça até, pregando a circuncisão. Veja o que diz, versículo 1, portanto... capítulo 8, versículo 1. Portanto, agora quando? Na cruz, quando Cristo morreu e ressuscitou. Agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Todo aquele que nasceu depois da cruz de Cristo, depois da morte de Cristo, depois da ressurreição, está em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, que não andam segundo a circuncisão, que não andam segundo o evangelho de Pedro, mas segundo o quê? O Espírito, que anda segundo a sã doutrina. Segundo quem anda segundo a doutrina. Versículo 2. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. A sã doutrina me livrou da lei. A sã doutrina me livrou das obras. Versículo 3. Porquanto o que era impossível à lei, o que é uma coisa impossível? É uma coisa que não é possível. O que era impossível à lei, visto como estava o quê? Enferma pela carne. A lei estava enferma. Por isso que Paulo fala, convém a sã doutrina, prega o que convém a sã doutrina, porque a lei estava enferma pela carne. Deus enviou o seu Filho em semelhança de carne, de pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne. E o versículo 4 diz assim, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, não andamos segundo a lei, não andamos segundo a circuncisão, mas segundo a sã doutrina, segundo o Espírito. A doutrina da circuncisão não nos convém, porque era uma doutrina enferma, a lei estava enferma, e todo aquele que prega a lei, prega uma doutrina enferma. Romanos capítulo 10, aí do lado, veja o que diz, começando no versículo 1. Irmãos, veja o que diz o apóstolo Paulo a respeito da lei que não nos convém. Por que a lei de Moisés não convém a nós que nascemos depois da cruz? Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel e para a sua salvação, porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, tem amor de Deus, não é isso? Mas não com entendimento, não com a sã doutrina, não tem a sã doutrina. Portanto, não conhecendo a justiça de Deus, não conhecendo a sã doutrina, não conhecendo o evangelho da graça,
procurando estabelecer a sua própria justiça. Isso acontece com todos os abençoados que não conhecem a sã doutrina, procuram para si uma própria justiça, não se sujeitando à justiça de Deus, não se sujeita à sã doutrina. E o versículo 4, porque o fim da lei é Cristo, a lei teve um fim, para a justiça de todo aquele que crê. O que é que vem depois do fim? Nada. A lei teve um fim, por isso que a lei não nos convém. A lei não existe mais, abençoados. A lei terminou. O que está agora é a graça de Deus, é a sã doutrina. A sã doutrina. Não adianta você querer se inteirar da lei, porque ela teve um fim. Acabou. Acabou. Nós agora estamos vivendo a sã doutrina. E mais, você só consegue falar a sã doutrina, você só consegue entender a sã doutrina imitando o apóstolo Paulo, imitando a doutrina que pregou o apóstolo Paulo. Porque muitas pessoas falam, é porque parece que vocês idolatram o apóstolo Paulo. Não é isso, abençoados. Nós não idolatramos a vida do apóstolo Paulo, nós idolatramos, nós gostamos, nós amamos a doutrina que foi entregue a ele lá no paraíso, pelo Espírito, porque é uma doutrina do Espírito. O próprio Deus o levou até o paraíso e revelou ao apóstolo Paulo a doutrina da graça, e nós submetemos a essa doutrina, que ele chama de sã doutrina. Não temos nada com a lei de Moisés. Veja que Romanos, capítulo 1, versículo 5, capítulo 1, versículo 1, diz assim, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para quê? Para apóstolo, separado para o evangelho de Deus, separado para a sã doutrina. O apóstolo Paulo, ele foi separado para a sã doutrina. Ele não conheceu Jesus de Nazaré, ele não andou junto com os apóstolos, ele não viu nada daquelas coisas que Jesus de Nazaré fez. Pelo contrário, ele era contra tudo aquilo, ele perseguia aquele povo. O versículo 2, o qual antes havia prometido pelos seus profetas e nas santas escrituras, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne. Jesus de Nazaré nasceu no tempo da lei. Versículo 4, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. E o versículo 5, veja bem, preste bem atenção, e que diz o apóstolo Paulo no versículo 5 do capítulo 1 aos Romanos, pelo qual, pelo Jesus Cristo, quando ele fala pelo qual, está falando de Jesus Cristo, recebemos o quê? A graça, a sã doutrina, o evangelho da incircuncisão foi dado ao apóstolo Paulo. E o apostolado, graça e apostolado. Se você quer falar da graça, você tem que conhecer o apostolado. O que é o apostolado? A autoridade que foi dada ao apóstolo Paulo. Por isso que nós nos submetemos a Paulo, não porque ele seja melhor do que ninguém, não, mas a ele foi dada uma autoridade, um conhecimento por Deus, chamado apostolado, para a obediência da fé. Se você quer obedecer à fé, você tem que se submeter ao evangelho que foi dado ao apóstolo Paulo, porque senão você não vai se submeter à fé, você vai se submeter às obras, porque a outra doutrina que estava enferma é uma doutrina das obras. A doutrina da fé foi essa que foi dada ao apóstolo Paulo. E mais, entre todas as nações, para todas as nações, para nós também, para o Brasil, pelo seu nome. Se você quer obedecer à fé, você tem que se submeter à doutrina que foi dada ao apóstolo Paulo. Não existe outra, porque é a sã doutrina. E abençoados, depois da morte de Paulo, a doutrina enferma, que é chamada por Paulo de lei de Moisés, tomou conta de todas as religiões. Todas elas, todas estão contaminadas pela doutrina enferma. Essa semana eu estava vendo dois pastores, chamados pastores, não é isso? Porque tem esse título, conversando na televisão, quase discutindo, quase brigando, porque estavam se acusando, porque um disse que a sua igreja parece um centro de macumba, porque rodam do mesmo jeito que no centro de macumba rodam.
Olha, abençoados, aquele pastor, infelizmente, ele estava certo, porque a mesma doutrina que está ali é a mesma que está lá. Só muda o nome. Estão rodando do mesmo jeito. Só tem um rótulo. Não tem Paulo. Nenhum dos dois conhece Paulo. Nem aquele que está rodando lá no centro, nem aquele que está rodando no lugar chamado Igreja Evangélica. Se não se submeter ao evangelho que foi dado ao apóstolo Paulo, não vai obedecer à religião. Olha, e como é que essa doutrina doentia, essa doença enferma, ocupou todas as religiões? Olha como que isso aconteceu. Atos, capítulo 20. Veja aí, Atos. O apóstolo Paulo aqui, ele explica da onde é que vem isso. Versículo 28. Olha o que diz. Leia comigo. Olhai por vós e por todo o rebanho, por toda a igreja, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentar a igreja, que ele resgatou, Deus resgatou com seu próprio sangue. Paulo, ele fez uma reunião na igreja de Éfeso, nos últimos dias dele de vida, dando algumas instruções. E no versículo 29, veja o que ele disse: porque eu sei isto, que depois da minha partida, depois da minha morte, entrarão no meio de vós lobos cruéis, homens maus. Aqui, Paulo está falando de uma parábola. Lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho. Não perdoarão o rebanho. E diz mais, no versículo 30, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas, para atrair os discípulos após si. Dois tipos aqui de maldade, dois tipos de contenda aqui. Primeiro, aqueles que viriam de fora no meio da igreja, 100% circuncisão. Aqueles que vêm de fora, que não conhecem o apóstolo Paulo e dizem: olha, esse negócio aí de abençoado não é Deus te abençoe mesmo. Eles vêm de fora falando: olha, o diabo está vivo, pervertendo a igreja, porque não conhecem a Paulo de maneira nenhuma. São terríveis, contaminaram a igreja, e diz o apóstolo Paulo, não pouparam a igreja, contaminaram toda a religião. Mas tem aqueles que ainda são piores do que esse, que o apóstolo Paulo diz que já estão no meio da igreja, conhecem o apóstolo Paulo, sabem que são abençoados, mas como Paulo não está, o que eles falam? Esquece isso. Não é nada disso, nada de abençoado, pode ter mais alguma coisinha. Paulo diz que eles contaminaram toda a igreja. Até hoje que nós vemos, as igrejas que foram constituídas por Paulo, nenhuma delas resistiu. Todas acabaram com esse evangelho doentio, com esse evangelho que está aí pervertendo todas as religiões. Segundo a Tessalonicenses capítulo 3, veja que o apóstolo Paulo, ele fala aqui mais uma vez a respeito dessas pessoas. 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 1 e versículo 2. Os homens que não pouparam a igreja de Cristo. No demais, irmãos, rogai por nós, para que a palavra do Senhor tenha livre curso e seja glorificada, como também o é entre vós. E no versículo 2, e para que sejamos livres de homens maus e perversos, porque a fé não é de todos. Olha, um homem mau e um homem perverso é aquele que não reconhece o apostolado do apóstolo Paulo. É aquele que não reconhece a sã doutrina, aquele que não diz que nós somos abençoados, que quer pregar um evangelho que está enfermo, um evangelho que acabou na cruz. Esse é mau e é perverso, não pouparam a igreja de Cristo, acabaram com todas as igrejas. Temos ouvido aí de várias formas e maneiras, olha, mas a sã doutrina é essa que foi entregue ao apóstolo Paulo. A sã doutrina, abençoados, ela tem aí um modelo que tem que ser seguido, E fica aqui uma pergunta interessante: como é que essa palavra nos alcançou? Como é que essa palavra chegou até nós? Porque Paulo morreu, as igrejas não foram poupadas, o evangelho ficou retido. Como é que nós chegamos a esse conhecimento? Porque nós temos visto em muitas formas, muitas pessoas falando: olha, não, eu conheço a graça de Deus porque eu orei muito.
aí Deus me revelou essa palavra. Outros dizem, não, é porque eu jejuei, eu fui ao monte, um anjo me apareceu e me revelou que eu sou um abençoado. É isso que diz o Evangelho? É isso que diz a sã doutrina? É isso que diz a palavra de Deus? Olha, Romanos, veja em Romanos, capítulo 10, no versículo 17. Como é que nós chegamos a esse conhecimento depois que Paulo morreu? 10:17. De sorte, de maneira, a maneira de você chegar a esse conhecimento é pelo ouvir pela palavra de Deus, ouvir a sã doutrina. Alguém falou da sã doutrina para que nós pudéssemos entender, para que esse conhecimento chegasse até nós. Efésios capítulo 1, veja aqui, depois que você ouviu essa palavra, no versículo 16. Efésios capítulo 1, versículo 16, diz assim: Não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me que de vós nas minhas orações, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e revelação. Então é Deus que dá o espírito de sabedoria e revelação. E no versículo 18, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, do vosso conhecimento, Deus ilumina os olhos do nosso conhecimento, depois que você ouviu. Uma certa vez, eu estava parado em um certo lugar e chegou alguém e me falou: você é um abençoado. Quando aquela palavra veio no meu entendimento, eu parei e pensei: por que eu sou um abençoado? Deus começou a iluminar meus olhos, aí eu passei a entender. Fui crescendo de glória em glória, porque esse conhecimento, abençoado, ele não vem todo de uma vez. Você não consegue entender ele todo. Veja o que Paulo diz, 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18, ele diz assim, mas todos nós, que já tivemos os olhos do entendimento iluminado, olha o que ele diz: com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados no entendimento de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Quando você começa a entender, você vai entendendo um passo, vai entendendo o outro, de glória em glória. O que acontece, abençoados, que não dá para você entender tudo. O apóstolo Paulo não recebeu essa glória toda de uma vez, não. Quando ele chegou lá no paraíso, Deus não abriu a cabeça de Paulo e despejou todo o conhecimento. É de glória em glória. Quando acontecer de você não entender alguma coisa, calma, espere, porque o Evangelho diz que é de glória em glória. Glória em glória. Aí quando Deus ilumina o teu entendimento, aí você passa a entender, você passa a conhecer, aí você passa a ver que não era daquela maneira, que a sã doutrina vai te iluminando. O Evangelho, a graça de Deus, ela tem um modelo que o próprio Deus respeita. Lá na lei de Moisés, Deus respeitou aquele momento. Jesus mesmo de Nazaré falou: olha, eu tenho muito para vos falar, mas por causa do modelo da lei, do pacto lá da lei, ele não podia falar, muito mais agora. 2 Timóteo, veja o que diz o apóstolo Paulo aí, escrevendo a Timóteo, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 13, ele fala o seguinte, que tem um modelo, que é assim, conserva o modelo de quê? Das sãs palavras, do Evangelho, da sã doutrina, da graça de Deus. É para conservar o modelo, então existe o modelo. Se é para conservar, porque tem um modelo. Que de mim tens ouvido. Então não é de qualquer um, não é qualquer um que tem esse modelo. Somente o apóstolo Paulo tem essa palavra. Somente o apóstolo Paulo foi dado esse conhecimento. Não adianta você procurar esse conhecimento em outro lugar, que você vai receber uma doutrina enferma. A sã doutrina foi dada exclusivamente ao apóstolo Paulo. Sabe por quê? Vamos ler aqui mais uma vez. Gálatas capítulo 1, vamos ler do versículo 6 ao versículo 9. Diz assim, olha o que diz o apóstolo Paulo para aquele que quer procurar a sã doutrina em outro lugar. Maravilho-me que tão depressa
depressa, tem que passaste daquele que vos chamou a graça de Cristo, a sã doutrina. Aleluia. Sã doutrina, para outro evangelho. Você foi chamado a sã doutrina. O que Deus imputou no teu espírito, na tua mente, foi a sã doutrina, não foi outro evangelho. O qual não é outro, é uma doutrina enferma. Diferente da graça de Deus, está tudo enfermo. Mas alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Querem transtornar o evangelho da graça. Já no tempo de Paulo, já era assim. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, outra doutrina, diferente do que o Paulo tem ensinado, que seja o quê? Anátema, seja maldito, uma doutrina enferma. E o versículo 9: assim como já vos tenho dito, agora digo de novo, também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, diferente da sã doutrina, o que acontece? Daquele que já recebeste, seja o quê? Anátema. Seja anátema. Diferente de Paulo, abençoados, é maldição, não é evangelho, é confusão, está doente, não gera vida, não gera, tem que ser o evangelho de Paulo. Deixa eu te dar um exemplo, Romanos capítulo 7, olha só, versículo 4, o que é diferente? Assim, meus irmãos, Paulo falando para a igreja, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo. Como que se chamava o corpo de Cristo? Jesus de Nazaré, para que sejais do outro. A sã doutrina nos colocou no outro, naquele que ressuscitou, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de darmos frutos para Deus. Se você ficar no evangelho diferente da sã doutrina, você não vai dar fruto para Deus. Você vai dar fruto para uma doutrina que está enferma e não tem vida. Não tem vida. A sã doutrina é que nos dá vida. Olha só, 2 Coríntios, temos que ler esses versículos, que são eles que nos mostram. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 15. Aleluia. Diz assim, porque aquilo que Paulo está falando foi naquele tempo de Paulo, mas olha como é que está agora. E até hoje, quando é lido Moisés, quando é praticado Moisés, o véu está posto sobre o coração deles, a doutrina enferma está na mente deles, até hoje, quando é lido Moisés. Quando se lê, em qualquer lugar que se lê Moisés, o véu está posto, a sã doutrina não é lida, porque não pode misturar. Romanos capítulo 11, versículo 6, diz que não se pode misturar a sã doutrina com a doutrina que está enferma. Logo, a graça não é graça, logo a doutrina sã não está mais sã, porque misturou a enfermidade. Olha só, um versículo bem conhecido nosso, da igreja, que diz o seguinte, João capítulo 8, versículo 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O problema desse versículo é que está lá no evangelho enfermo, tanto é que todo mundo fala isso, mas não sabe qual é a liberdade. Porque está preso no evangelho enfermo. E qual é a liberdade? Gálatas capítulo 5, versículo 1, olha o que diz aí, 5, versículo 1, estás, pois, firme na liberdade com que Cristo nos libertou. E como é que foi que Cristo nos libertou? Lá na cruz. E não vos torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Não volte para o evangelho doente, porque você não vai se ver livre se você se meter lá no Deus te abençoe, se você se meter lá nos cultos de libertação, que é uma campanha de libertação. Abençoados, isso é doença. Como é que pode? Nós somos livres, você é livre. O evangelho enfermo, culto de libertação, é um evangelho de enfermidade. Ninguém se declara curado, porque está debaixo do evangelho enfermo. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Cristo já nos libertou. Eu gostaria de ler aqui Apocalipse, um versículo de Apocalipse. Olha só, que coisa doentia
Que coisa doente, o evangelho enfermo. Apocalipse capítulo 3, versículo 17. Olha como diz aí. O que foi que disse João? Debaixo de um evangelho enfermo. Como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabeis que és um desgraçado e miserável, pobre, cego e nu? Se você se meter debaixo do evangelho enfermo, é assim que você vai se ver. Pobre, nu, miserável. Mas é isso que diz o evangelho da circuncisão, o evangelho da incircuncisão, a sã doutrina, fala isso? Vamos ver, 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9. Olha o que diz, 8, 9. Diz assim, ó: porque já sabeis a graça de nosso Senhor. Aqui é outra conversa. Aqui não tem enfermidade. Aqui é o evangelho da graça de Deus. Porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, Deus é rico. Você tem alguma dúvida disso? Que Deus seja rico? Sendo rico, por amor de nós, se fez pobre. Não que ele fosse pobre. Ele se fez. Para quê? Para que pela sua pobreza, lá na cruz do Calvário, naquele corpo de enfermidade, nos enriquecesse. Você é rico, abençoado. Esse negócio que você é pobre, nu e miserável, é coisa de um evangelho doente, enfermo. Esse evangelho está enfermo. João estava debaixo de um evangelho de enfermidade. O apóstolo Paulo fala que nós somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Como é que você pode ser pobre, nu e miserável, sendo herdeiro de Deus? De maneira nenhuma, abençoado. Para e pense nisso aí. Isaías 55. Vamos lá no profeta Isaías, grande profeta Isaías. Olha o que ele diz aqui, capítulo 55, versículo 6. Buscai o Senhor, ó, que coisa linda. Isso aqui é de uma coisa assim, tremenda. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Abençoados, eu ouvi essa semana, devido a esse problema que está acontecendo no mundo, eu vi uma autoridade religiosa falando desse versículo. Vamos buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Vamos invocar o seu nome enquanto ele está perto. É isso que diz o evangelho da incircuncisão. É isso que diz a sã doutrina, que nós temos que buscar a Deus. Vamos ver aqui, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Olha o que diz, a quem que você tem que buscar. 3,16. Onde está? 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Não é esse. É 2 Coríntios, capítulo 3, 16. Diz assim, ó. Não, também não é esse. Diz o seguinte, 1 Coríntios 3, 16. Que nós, ou não sabeis vós, aqui está, ou não sabeis vós que sois templo do Espírito de Deus. Como é que eu vou buscar Deus se Ele mora no nosso espírito? O evangelho lá, enfermo, dizia que você tinha que procurar Deus naquela época, antes da cruz, mas depois da cruz, depois que Cristo morreu, o Espírito dele, abençoado, veio morar dentro de nós. Isso que é essa doutrina. Nós somos templo do Espírito de Deus. Não tem como ele sair de nós. Olha, a religião não ensina a sã doutrina. Se você quiser buscar sã doutrina na religião, você não vai achar. Lá só se ensina circuncisão, só se ensina a buscar a Deus, Deus te abençoe, mandando você procurar alguma coisa que Deus já te deu, Deus te abençoe. Não procure isso, não procure uma bênção de Deus, porque o Evangelho diz, a sã doutrina diz, que Deus já te abençoou com todas as bênçãos. Isso que é sã doutrina, isso é uma doutrina que nos dá vida, que nos dá alegria, está aqui escrito, foi revelado ao apóstolo Paulo. Não venha buscar uma bênção, porque você não vai receber uma bênção, você já recebeu todas as bênçãos, Deus já te abençoou com todas as bênçãos. Hebreus capítulo 4, versículo 12, olha o que diz aqui, a respeito da sã doutrina. 4:12, diz assim, ó: porque a sã doutrina, a palavra de Deus, é viva. O evangelho lá da circuncisão
era o evangelho doente, enfermo, estava morta, obras mortas, viva e eficaz, e mais penetrante, olha o que diz o apóstolo Paulo, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Olha, uma espada de 2 gumes, ela penetra mesmo, e diz mais, e penetra até a divisão da alma e do espírito, penetra até a divisão do corpo e do espírito, e mais, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. O evangelho da graça, o evangelho da incircuncisão, a sã doutrina, divide você do seu corpo. Ela te explica que você, além de estar no corpo, mas você não é o corpo, você é um espírito. E mais, discerne a intenção do seu coração, da sua mente, te explica quem você é, explica para você qual é o seu papel aqui nessa terra. Nós temos visto as pessoas perdidas, não sabem o que estão fazendo aqui, porque estão enfiados debaixo de um evangelho enfermo. Não pode, maldito. Mas quando você dirige a sua mente, se converte ao evangelho da sã doutrina, aí você descobre, você entende, porque essa palavra ela penetra no nosso coração, na nossa mente, e divide, separa quem somos nós e quem não somos nós. Olha, abençoado, se te apresentar em pecado, se te apresentar em defeito, se te apresentar em debilidade, não é sã doutrina, é evangelho doente, é evangelho enfermo. E para terminar, Colossenses, veja aí, Colossenses capítulo 1, versículo 28. Encerrar com esse versículo aqui maravilhoso. Olha só, o que diz a sã doutrina? Colossenses capítulo 1, versículo 28, diz assim, a quem anunciamos e admoestamos a todo homem, e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, para quê? Para que apresenteis todo homem perfeito em Cristo Jesus. Isso só a sã doutrina que nos apresenta. A nossa posição em Cristo Jesus. Somos perfeitos em Cristo Jesus. Agora, se você coloca a sua mente naquele outro evangelho, naquele evangelho que estava enfermo, que já terminou na cruz, você não vai se ver perfeito. Abençoados, eu recebo que nessa noite você entenda que você é um abençoado, que você se submeta à sã doutrina e esqueça tudo que vem do evangelho da circuncisão. Esqueça essas coisas, porque não vai te levar a lugar nenhum. Você tem um tempo para ficar nessa terra aqui, você tem um tempo aqui para viver nessa terra. Agora, se você se meter debaixo de corrente, se meter embaixo de jejum, se meter embaixo de batismo de água, se meter com vassoura ungida, se meter com óleo, copo d'água depois da oração, não vai te levar a nenhum. É tudo anátema, não faz parte do evangelho da incircuncisão, não é sã doutrina. Por que não é? Porque não está depois da cruz. Tudo que está antes da cruz é anátema, não serve para nós. Eu recebo nessa noite, você entendendo, você compreendendo que faz parte, e viva a sã doutrina, aonde te apresenta perfeito em Cristo Jesus. Abençoados com todas as bênçãos, graça e paz.